Mais um Jogo Onde pra você. E a gente tá numa sequência verde aqui. Eu não gosto muito dessa cor. Eu não tenho roupas dessa cor. Eu não torço pra times dessa cor. Eu não sou tanto da natureza. Eu gosto da natureza, mas ela lá e eu cá. Eu sou o cara do ar-condicionado. Mas o verde tem sido a tônica, né? Porque por mais que o Sapo Luizão tenha falado do Flamengo, ele tem ligação com o Palmeiras, com o Guarani. Ele me lembra de outro cara também, me lembra de outro time, né? E não é o Palmeiras, felizmente, dessa vez. É o Bugre, que me lembra o Boston Celtics, também por conta de Júnior Coimbra, né? Que é um fanático pelos dois, um grande amigo. Um beijo grande pra você, Júnior e família. Djalminha, muito bem-vindo aqui ao Jogo Onde. Que honra te receber pra gente falar mais sobre esse episódio importantíssimo na sua carreira, mas que eu acho que nunca foi passado a limpo, assim, mais a fundo, porque o pessoal sempre quer falar de outros temas que a gente não vai falar. Olha que delícia. Não, primeiro, é um maior prazer estar participando aqui contigo. O Vegeto sabe que tu é parceiro, a gente gosta de quem troca ideia boa e com certeza, falando ainda de Guarani, com certeza a gente vai trocar ideia boa e muitas coisas que de repente as pessoas não sabem, né, que da minha passagem no Guarani, como você falou. Realmente foi assim, uma passagem que foi o divisor de águas na minha carreira e foi fundamental para a minha vida, essa passagem no Guarani. Pois é, todo mundo sabe como você saiu do Flamengo, mas como é que você chegou no Guarani? O Carlinhos Violino estava lá, você falou no Charla há pouco disso. Então... E falou lá no Fernandão também. É. Cara, assim, que coisa maravilhosa. Então, Deus agindo. Deus mesmo. Então você já vai ficar sabendo como é que foi a minha chegada no Guarani, já que tu perguntou. Eu chego no Guarani, me apresento, eu estou subindo a escada para a sala do presidente e ele vem saindo da sala do presidente. Ele devia estar conversando com o presidente e eu estou subindo para me apresentarem ao presidente, chegando ao clube. E quando saem os dois, o Carlinhos fala assim, ó, esse aqui é o cara, pode dar tudo para ele. Falou assim para o presidente. Que isso. E depois que ele fala isso, e de que eu comecei a fazer logo no início lá no Guarani, aí o presidente fez tudo isso que o Carlinhos falou. Ele realmente me deu tudo ali, mas principalmente atenção, carinho e tudo que eu precisava eu tinha ali no Guarani. Tudo. E aí fica tudo mais fácil para você também render dentro de campo. E o Carlinhos, além de ser um ídolo em campo, foi um ídolo como técnico também. Você teve a oportunidade de ser treinado pelo Violino, uma lenda. E um caso também de... A gente estava falando, né? Até para passar coisa boa ou coisa ruim, você tem que ter uma sinceridade que é respeitada muito no mundo da bola. E o Carlinhos, ele foi contigo bem direto quanto às suas oportunidades no time principal, a concorrência com o Zinho, né? Exatamente. Com o Júnior, ali em 91, 92, 91, ele é campeão contigo, carioca. Então, assim, ali, acho que no Guarani... Voltando a falar como meu pai gosta de falar, um beijo, seu Barbosa, grande botafoguense, um deustino, né? Porque ele pôde te provar por A mais B que quando ele tivesse a oportunidade de colocar você pra brilhar, ele faria. Na primeira frase ele fez isso. Não, exatamente, até porque assim, cara, me surpreendeu muito, porque assim, em muitos momentos lá no Flamengo, eu falava, pô, não me põe pra jogar, mas ele sempre deixava bem claro, tua posição é essa. Tua posição não é ali pela ponta esquerda, não em outra, é na meia. E na meia fica difícil para você jogar. E aí no Guarani, como teve o espaço para eu jogar, ele simplesmente me deu toda a liberdade do mundo para eu jogar meu futebol. E consequência disso foi que no primeiro campeonato já foi o melhor na minha posição, né? Ganhando a bola de prata no Guarani. Por que não dava para ele jogar? Porque tinha um Maestro Júnior, que eu chamo de razão, porque ele é a razão da minha torcida. Ele é essa geração maravilhosa. O campeonato de 92, já contei várias vezes aqui, que lá decidi ser rubro-negro, porque meu pai era botafoguense. Não, continua sendo. Então inscreva-se aí, soca o like, para saber muito mais dessas histórias tão ricas dos nossos ídolos, dos nossos craques, que nem sempre você vai encontrar em outros lugares, porque aqui é o Jogou Onde. Pra saber onde é que ele jogou, o que ele fez de diferente. É um nome meio marrento também, né? Jogou onde, né? É uma boa pegada pra gente ter ideia do que o Guarani foi na sua vida. Porque se você vai falar do Deportivo, mas o Guarani e o Palmeiras, acho que você pode ter uma
ali um... Cara, assim, eu considero o Guarani fundamental, cara, na minha carreira, porque, assim, o Palmeiras foi um momento em que eu já estava reconhecido no cenário nacional, aí eu já só dei um up, né, vamos dizer assim, para um clube que briga mais por títulos do que o Guarani, normal, né, é a realidade. O Deportivo já foi mais ainda, já tinha arrebentado no Palmeiras, feito muito. E o Guarani não. O Guarani ele foi num momento difícil da minha carreira, essa saída do Flamengo. De repente, se eu não fosse bem ali no Guarani, a minha carreira poderia tomar outro rumo, né? Você sai do Flamengo, vai pro Guarani, chega ali, não dá certo, as coisas poderia realmente tudo ir por água abaixo, né? Até a carreira. E ali não, eu fui. Também mérito um pouco meu, né, que eu fui focado, determinado, mas o que eu recebi lá do clube, do presidente principalmente, seu Beto Zini, da estrutura do clube, que às vezes a gente fala, o Guarani, mas tinha muita estrutura. A gente tinha... Eu comia praticamente todo dia no clube, almoçava e jantava no clube, a comida maravilhosa do clube. A gente treinava ali no centro de treinamento que a gente tinha do lado. Então, assim, tinha uma estrutura... e jogadores, obviamente, para que eu pudesse mostrar o meu futebol. E aí sim a minha carreira deslanchou a partir do Guarani. A estrutura, então, do Guarani na época não devia nada à do Flamengo? Você pode colocar dessa forma? Não, o Flamengo na Interna, época... né? O Flamengo na época não tinha nenhuma estrutura. A do Guarani interna. era melhor que a do Flamengo? Sem né? dúvida alguma. A interna, sem dúvida alguma, porque... Não, a gente já começa que nós treinávamos na Gávea, né? Já começa por aí. Nós não tínhamos um lugar assim para treinar como hoje tem, sem treinamentos aí maravilhosos. Não, mas é porque time campeão, na época, continuava ganhando títulos, ganhou a Copa do Brasil de 90, ganhou o Carioca de 91, Carioca na época que era dureza de ganhar. Ganhou o Brasileiro, veio numa sequência, não é como se, o Flamengo tá meio assim porque tá na baixa, tinha patrocínio, tinha grandes jogadores. Isso é uma coisa que realmente... nos anos 90 a gente ficou bem para trás. Sua chegada, você no caminho provavelmente pensou um monte de coisa também, de tipo assim... você queria ficar no Flamengo, né? Nossa. Você lembra da viagem? Você lembra disso? O que eu mais lembro é que nesse primeiro dia, né, que correu tudo bem lá, foi apresentado, falou é o cara, tal, aí fui pro hotel. E aí quando eu liguei para minha mãe, aí eu chorei bastante, porque assim... Querendo ou não, até ali, apesar de eu ter 22 anos, né? Eu, sempre morei com a minha mãe, sempre estive em casa, assim, e a primeira vez que eu saía de casa realmente e vi o baque, assim, não é que o Guarani fosse menor, mas você está no Flamengo e vai pro Guarani, teoricamente você está abaixando, né, um pouco na sua carreira. Mas eu não encarei dessa forma, eu encarei que era a minha oportunidade de mostrar o meu futebol e o Guarani abriu essa porta, né? Que também foi importante e aí as coisas fluíram. Pra quem não sabe, que é mais novo, o Djalma é de uma família estruturada, do filho de um dos maiores jogadores de futebol da história do país, o Djalma Dias. Tem mais admiração ainda por ele, que conseguiu fazer esse nome, mesmo no diminutivo ser muito grande, né? E lá voltando ao Guarani, você fez uma sucursal do Flamengo lá, né? Mas Isso. foi de cara já... Não, isso o Xuxa você já levou de cara, né? Não, foi de cara não. Primeiro eu cheguei em 93, que aí a gente disputou esse brasileiro que deu tudo certo, né? Eu já ganhei a bola de prata. Vamos falar mais desse brasileiro antes de chegar nessa paixão. Esse brasileiro deu tudo certo logo de assim, cara. Pro time também, lógico. Vocês chegaram na fase Chegamos seguinte. classificamos, mas obviamente nesse momento era quase impossível você competir com Palmeiras e São Paulo. Vocês caíram no grupo do Palmeiras. Exatamente. Não, Palmeiras e São Paulo no grupo. Tinha os dois. Eram 4. O Palmeiras é que foi o campeão. Eram 4, acho que classificavam. Sim. E a gente caiu no grupo Palmeiras e São Paulo. E acho que foi o outro... Se eu não me engano, vinha um time da Série B, se vocês for o Remo ou o Paysandu. Já estavam com isso. É difícil, tá? Vocês perdoem, porque se não tiver computador aqui, que aí já é demais. Todo ano do brasileiro, enquanto não foi pontos corridos, mudou o regulamento. Então... acho que tinha um negócio desse time que vinha da Série B, o campeão entrava lá nessa fase para disputar. O Vitória uma vez entrou também assim. Então, lembra que o Vitória foi até a final? A certeza que eu tenho o Palmeiras foi o líder do grupo de vocês. Isso eu tenho certeza absoluta. Então, e aí, assim...
foi tudo muito bem, ganhei a bola de prata, e aí, pá, moral com o presidente, né? O Carlinho falou, esse é o cara. Aí veio o Campeonato Paulista, e no primeiro jogo, se eu não me engano foi o primeiro jogo ou o segundo, um jogo contra o Santos na Vila Belmiro, eu voltei de carro com o presidente. E aí foi a primeira indicação do Flamengo. Foi quando eu falei para ele, presidente, eu gostaria de que o senhor me comprasse e tal. Aí ele, não acredito. Ele não acreditou, né, que eu queria ficar no Guarani. Aí ele já foi pro Guarani. No dia seguinte nós viajamos juntos e ele me comprou. E ele falou, quero esse Marquinhos. Ah, ele foi no Flamengo, na verdade. Eu fui junto com ele. Nós Gávea. viajamos no dia seguinte desse jogo contra o Santos pra Gávea e lá no mesmo dia ele acertou a compra. Era $750 mil. Ele chegou lá, ofereceu 500 e o Flamengo vendeu na hora. Eu fui por 500. E aí, depois dessa venda, ele me fala assim, eu quero esse Marquinhos, o meia. Sei. Eu falei, presidente, Marquinhos não tem jeito, o Flamengo não libera, mas tem o Fábio Xuxa. Na época não era nem Fábio Augusto, era o Fábio Xuxa. Eu falei, tem o Fábio Xuxa, que esse moleque joga muito e tá aí no Flamengo, não joga, encostado, já veio da base, joguei com ele. Aí ele, Fábio Xuxa. Eu falei, Fábio, pode... Aí contratou o Fábio Xuxa. O Fábio chegou lá, já arrebentou, aí ele falou, você pode trazer quem você quiser pra cá. Foi assim, e aí... Foram bastante jogadores lá, obviamente ele me perguntava, né? Sim. O que acha de trazer esse? Eu falei, pode trazer. Aí Índio, zagueiro? Foi o Índio, foi o Isael, foi o Hugo meio campo. Mas tiveram mais. E aí também criou até um elo do Flamengo com o Guarani, que muitos jogadores também foram o Cláudio zagueiro foi pro Flamengo, o Wesley meio campo foi pro Flamengo. E o Edu Lima? O Edu Lima, ele entrou na transação? Ele foi na minha transação. Ele veio pro Flamengo e eu fui pro... Quando definiu a venda? Não. Antes, no empréstimo? Foi no empréstimo. Ah, legal. É verdade, ele veste a 10 do Flamengo no segundo semestre de 93, é verdade. Foi no empréstimo. Mas ele chegou a jogar contigo no Guarani, já que foi empréstimo ou não? Ele, quando volta pro Guarani, eu joguei com ele. Que era bom jogador. Bom jogador. Foi bem no Flamengo até. Ele, quando volta pro Guarani, nós jogamos juntos. Um golaço dele pelo Flamengo. Estava forte. 9-3, de fora da área contra o Cruzeiro. Uma pancada de fora. Chegou a jogar. Qual o jogo dessa campanha que você foi Bola de Prata que você achou mais marcante, que você gosta de lembrar ali pelo Guarani? Tem algum jogo especial? Ou tem alguns jogos especiais? Pô, difícil, hein? Você foi Bola de Prata. Essa amnésia de jogador de craque me incomoda muito. Seu Arthur, você fez gol contra não sei quem, hein, patrão? Não lembro. Se bem que ele tem uma memória muito boa, né? Não, assim... Se bem que não, Zico tem memória. Você tem que lembrar, então. Pô, um jogo especial daquilo? Difícil. Luizão não lembrava de jogo também? Pô, não sei. Deixa eu ver um jogo daquele brasileiro. Cara, não tem um jogo específico, não, cara. Pior que não tem mesmo. Não lembro, assim, de um jogo específico, não. Fizemos uma campanha, lembro de... pode ser algum jogo... Teve um que vocês meteram 8 no Remo? Teve um que vocês meteram 8 no Remo, você tava no jogo? Teve. Acho que desse aí... Essa goleada eu lembro, cara. Goleada. Mas eu acho que acho que no decorrer do brasileiro, um jogo, acho que contra o Vasco, teve um jogo legal, assim, que o contra Clóvis, o Grêmio também. O Clóvis fez... Eu lembro das assistências que eu dava pro Clóvis, muitas, assim, que ele fazia o facão muito bem, assim, contra o Vasco. Um jogo contra o Vasco, eu lembro. Clóvis que jogou no Vasco. Isso, depois o Clóvis foi pro Vasco. De repente, esse jogo aí pode ter sido consagrou ele. Pode ser. Porque ele fez 2 gols, se eu não me engano, nesse jogo. Vamos falar tipo NBA que a gente gosta. Qual era o roster do Guarani em 93? Você lembra dos seus companheiros? Você lembra do seu time naquele time de 93? Lembro, pô. Lembro da galera, assim. Tinha o Narciso, né, era o goleiro. Assim, no Guarani eu joguei Narciso e Irã, foram os goleiros mais... Pitarelli, foram os que mais jogaram. Mas nessa primeira fase era o Narciso. Lateral direito era o Marcinho já? 93, pode ser Marcinho. Aí tinha o Fernando, zagueiro, na época, nesse primeiro ano. O Adilson. Fernando é aquele de Flamengo, jogou de Vasco? No Flamengo, no primeiro ano do Guarani. Caramba. Depois eu teve a outra fase que aí jogou Jorge Luiz, Cláudio. Sim. Eu peguei 2 fases de Mas o Fernando batia legal, mas jogava legal também. Muito. Jogava muita bola. O Fernando saía jogando, driblando. E o Robson, lateral esquerdo. E depois, na outra passagem, era o Guilherme. Então teve duas gerações que eu peguei, a de 93 e depois a de 95.
O Fernando... que eu volto pro Guarani. Eu joguei no Japão e volto pro Guarani. Sim, no Shimizu. Isso. Mas o Fernando que fez o gol da Copa do Brasil do Flamengo Isso, também, que você tava também. Eu cruzei pra ele. Fez assistência. Obrigado por ter completado. Me ajudou. Aí fechamos a defesa, aí o meio. Fernando, Fábio Augusto, eu... Fábio Augusto é 9-4. Fábio Augusto era Fernando, aí jogava o Valmir, o Valdeir, o Gaguinho, às vezes, eu, o Robert. O Robert Calvo? O Robert Careca jogava forte, pela cara. ponta esquerda. O Fernando é aquele volante que jogou depois no Botafogo, forte pra caramba. Forte. Era o Clóvis, Bom. O Clóvis e o Tiba. Caraca. O Tiba. Tiba é aquele da Lusa. Não, é isso, da Lusa, já começou aqui no Vasco. Forte esse era time, o nosso cara. time. Aí depois já foi eu, Luizão, aí tinha Amoroso, Esse aí já é Sandoval, 9-4. Fábio Augusto, aí era o Guilherme, o Cláudio, o zagueiro, Jorge Luiz, o Marcinho, o goleiro Jairo Irã. Vamos montar esse time também, calma. Passou 9-3, aí você fechou, vou ficar lá em Campinas. É bom morar em Campinas? Cara, foi... Cara, eu tive agora umas 2 semanas em Campinas com o meu filho pequeno, que não... de 7 anos, que não conhecia nem Campinas. Eu falei, filho, papai foi muito feliz aqui nessa cidade, mas muito. Foram 2 anos nessa passagem em 93, 93, 94, e depois 95 todo. Então, assim, muito bom de viver na cidade. Eu peguei uma época muito boa do clube, então, assim, foi maravilhoso assim, o tempo que eu tive lá. E sem nenhum duplo sentido, nenhuma colocação maldosa, mas como você conseguiu colocar a cabeça no lugar lá? Cara, vontade de vencer, né? Porque, assim, sempre quis vencer na minha carreira, chegar ao topo do futebol, seleção brasileira. E quando eu fui ali pro Guarani, eu vi um pouco esse sonho todo indo longe. Susto. Indo por água abaixo. Susto, né? Você acha que no Flamengo talvez você não fosse ter essa... Eu acho que eu não tava... No Flamengo as coisas iam ser mais difíceis em função do meu comportamento como atleta, né? E eu acho que ali no Guarani, meio que esse susto fez eu despertar e colocar realmente ali... a profissão em primeiro lugar, né? Como o Júnior Maestro sempre falou, dando sempre os conselhos, dá para fazer tudo, gente, mas tudo tem sua hora. Então, dá pra gente sair o dia que tem que sair, dá para tomar um chopp, dá para se divertir, mas tudo tem sua hora, tem hora que não dá. O Júnior correu um dobrado lá com vocês, né? O Júnior... Antes, normal, né? Comeu um dobrado. Como muitas vezes também eu, mais velho... Claro! Já passava para os mais novos, que é normal, né? O importante é isso, você orientar o mais jovem, mas saber que é normal a empolgação, que é da idade, você se empolga, você se deslumbra, né, com todo o mundo do futebol, mas tem que colocar o pé no chão para a coisa dar certo. Você com 22 para 23 já era uma referência ali já era diferente? Você falou, a moral que você tinha do presidente, você já começou a exercer uma liderança no grupo? Já cheguei. Assim, porque quando você mostra dentro de campo, né, fica tudo mais fácil. Então, quando eu cheguei muito bem... Cara, eu saí do Flamengo quando eu estava no meu melhor momento do Flamengo. Isso aqui que é incrível. Sei, porque às vezes eu puxo esse assunto sem querer, desculpa, tá, gente, que dói. Mas eu puxo sem querer. Eu até demorei a amadurecer, a crescer também fisicamente, que eu era muito, muito magrinho, franzino. E aí, nesse momento, eu estava realmente num bom momento no clube, jogando, né? Eu estava até titular, foi quando eu saí. Então, eu já cheguei lá muito bem. Aí, quando você chega, mostra dentro de campo. E por característica minha mesmo, eu sou eu sempre falo, não conta comigo com liderança fora de campo, não. Mas negócio de dar exemplo, mas dentro de campo eu sempre fui muito líder, assim, de coordenar a equipe, comandar um time, eu gostava disso, né? Era uma característica até comandar o time pela minha posição, né? Meio campista, de armar o time. Então, assim, rápido eu já comecei a ter uma liderança no grupo. O grupo também ajudava, né? Porque me davam também muita liberdade para eu jogar. Eu tinha poucas obrigações na marcação, isso tudo ajuda também. Você lembra de orientação que você deu? Que o Luizão, por exemplo, falou em 2006, aqui no Bom Jogo Onde, veja o capítulo do Luizão também.
Ele falou, por exemplo, que deu uma dica, dava dica bastante para os meninos, né? Já estava bem no final, o último time, né? O time da carreira do Luizão. E ele fala que ele falou pro Léo Moura ele levantar, quando você for cruzar, o Léo Moura já era. Só levanta a cabeça um pouquinho que você vai me achar. E é isso. E até fazem um dos gols da Copa do Brasil do título é do Luizão, cruzamento do Léo Moura. Você lembra de alguma orientação que você deu ali em campo? Ah, sim. Específica é difícil, né? Mas esse do facão do Clóvis, ele já naturalmente fazia isso? Ah, mas o facão. Com os atacantes, eu sempre tinha um código, né? Eu falo assim: quando eu pegar a bola, pode entrar. Pode entrar que eu vou dar. Se eu não der, você não vai perder nada, vai gastar um pique só. Mas faz o movimento, não pensa em receber bola, aparecer. Não, faz o movimento pro gol. E aí, assim, eu sempre costumo falar que o que mais entendeu foi o Roy Mackay lá no La Coruña, foi o que mais entendeu. Mas o Clóvis, Luizão, os caras que jogaram comigo, o Luizão foi um dos que eu dei conselho. Ah, boa, fala aí. Porque no início entrava muito impedido, entrava antes. Eu falei, deixa eu pegar a bola primeiro. Aí, uma vez eu até chamei a atenção, ele ficou até brabo. Falei, não dei porque você está impedido, então se liga, não entra antes. Depois que eu pegar a bola, pode entrar, que eu tô vendo. Porque assim, facilita muito, né, pro meia que gosta de meter a bola, o atacante que consegue raciocinar contigo. Mas o Luizão tem muita sede, né? Lógico, o cara quer fazer o gol. Agora foi com duplo dentro sentido, e fora. Hein? Não, dentro e fora. E para receber também a bola ali porque o Zico sempre falou isso para mim, da experiência dele, que enquanto o Andrade estava lá, enquanto o Carpegiani estava lá, ele nem se preocupava em ir lá buscar a bola, e ele inclusive fez muito mais gols assim. A partir do momento que eles não estavam lá, ele mudou, ele vinha atrás buscar, o tinha outro, ele vinha atrás buscar. Como é que era a sua relação ali? Porque o Fernando tem uma característica parecida, guardadas as proporções, que o Mauro Silva foi o melhor da posição que você viu, mas o Fernando era bom jogador e tinha essa característica. Muito parecido com as características do Mauro. Que o Mauro, eu costumo falar que foi o que me deu mais tranquilidade, né? Porque o Mauro, além da marcação muito forte de roubar a bola, assim, logo no início a gente se entrosou de uma coisa. Eu falo assim, toda vez que eu pedir a bola, pode me dar. E ele aprendeu não, né? Que não precisa de aprender nada, mas ele fez isso comigo muito bem. Então, ele roubava a bola, eu pedia, porque eu sempre procurava o espaço de estar sozinho, que eu sabia que ele ia roubar a bola. E aí ele me dava rápido. Ele me dava sempre rápido a bola. E se eu pedisse marcado, ele me dava. Eu falei, se eu pedir a bola, pode me dar. Então eu pedi, ele me dava, e isso facilita muito. E assim, você ter esses cão de guarda, como o Fernando tinha lá, Fábio Augusto era um outro que era um cão de guarda, ainda me ajudava porque jogava também. Então, assim, ter esses caras ali dando essa retaguarda facilitou bastante. Você que foi muito habilidoso, técnico, e tem um padrão de exigência altíssimo, né? A ponto de botar marra com Zidane. Eu acho que essas figuras, como Mauro Silva e Fernando, revendo os jogos, até o próprio Dunga agora viralizou, no bom Zero VG do Instagram, siga o Zero VG, faça que nem um Djalminha, siga lá, veja bons conteúdos históricos no Instagram também. Esses caras, Mauro Silva várias vezes tinha que driblar ali, resolver, se livrar ali da situação, o Fernando também, tinha que ter algum resquício técnico, só que ele fazia só naquele espaço ali. Sim, curto. Exatamente. É uma visão certa que eu tô tendo? Não, perfeito. Os caras, exatamente o que você tá falando, eles se viravam. Se tivesse que driblar, arrancar, o Mauro tinha uma arrancada, que ele nem utilizava, que ele ficava ali mais guardando. Mas se ele quisesse avançar, lembro da época de Bragantino, quem lembrar, ele arrastava ele com a bola, mas depois ele ficou mais esse cão de guarda. E o maior marcador que eu vi com diferença, o maior roubador de bola que eu joguei com diferença, que eu vi, né? Não só que eu joguei, mas contra. Eu nem coloco o Fábio Augusto nesse grupo, porque ele não pisava mais na área, ele ia mais pra frente, ele era meia na base, depois recuou. Mas o Fernando, depois, é que você tava na Europa. Eu vi um jogo dele agora, de 2001, no Palmeiras, time limitadíssimo do Palmeiras, ele indo. Porque aí não tinha o Djalminha para dar a bola ali. Exatamente. Aí você tem que se desdobrar, fazer duas funções. Né? Exatamente. Que é muito que os meias hoje fazem, né? Como não tem esse meia com essa característica, aí o 8, né? Os volantes, né? Ficam fazendo essa função daquele box-to-box, né? Que não é a característica dele. Eles conseguem chegar na área, voltar, voltar. Mas ali na parte da criação eles não conseguem. Criar eles não conseguem. E o Dunga jogou uma barbaridade em 94.
assim, um crédito pra ele também, que ele jogou. Eu revi os jogos todos, ele jogou. Mauro também jogou uma barbaridade. Todo mundo jogou muita base do Dunga ali. Mas não só em 94, né? Dunga era um cara que... Você jogou com ele depois da que seleção? Né? jogava muito bem, né? Apesar de a imagem estar ligada a críticas, Marcação. a marcação, o cara... Mas vamos falar de futebol? O Dunga era um cara que dava passe de trivela para lá e para cá, para frente. E as pessoas às vezes não reparam isso. É verdade. Voltando ao Guarani. Inscreva-se aí na VJ TV, por favor. Tem uns papos de qualidade aqui. Temporada 9-4. Você individualmente está voando. Você faz um ótimo Paulista, é quase artilheiro. O artilheiro é o Evair. Você bate 18 gols. Isso. É muita coisa. Muita coisa. O que houve com o time que o time não acompanhou esse teu desempenho individual? Você lembra desse Campeonato Paulista, que é o último momento antes de você sair pro Japão? O que você lembra ali daquilo lá? Porque a impressão, pelo menos de fora, fazendo essa releitura, é que podia mais, né? Com o que você estava desempenhando, com o ano de 93 também. Eu acho que assim, o time, né? O time não funcionou bem nesse semestre, apesar de eu ter feito 18 gols, assim, mas eu digo muito em função que eu tinha muita liberdade nesse time. Jogava eu e o Clóvis na frente. Por exemplo, era o Clóvis e eu que ficava ali chegando como segundo atacante. Eu tinha liberdade para qualquer lugar. Isso me facilitou, porque eu estava muito perto do gol e fiz bastante gols, mas a equipe não rendeu. Na verdade, esse campeonato, a quantidade de gols diz tudo. Eu atuei mais como um segundo atacante do que como um meia. Para minha pessoa é benéfica que eu fiz 18 gols, mas para o time é pior, porque eu no meio ajudo muito mais um time do que jogando na frente. E começou com Carlinhos de técnico, teve Levir também. O Carlinhos saiu nesse Paulista aí. Ele saiu no Paulista 9-4. Exatamente. Aí o Guarani com o Beto Zini, tu me fazer lembrar dos treinadores que eu tive é difícil, porque ele trocava muito treinador, mas teve Levi, Givanildo, Oscar, Carlos Alberto Silva. Cara, eu tive muito treinador. Não dá só nesse período isso tudo? Né? Teve mais, é que eu não tô lembrando. Que isso. Teve o Candinho, teve o Vadão. Meu Deus do céu. Vão ser 11 daqui a pouco pra jogar, vai ter um time de técnico. Foram muitos treinadores mesmo. Aí você vê um ponto também que pode causar um desequilíbrio. Exatamente. Apesar do time ter bons jogadores e ter uma boa estrutura, isso aí é difícil. Esse Paulista de 94, você recebeu propostas para ir para outros times além do Japão? Na verdade, eu não estava pensando em sair do Guarani, porque quando o Guarani me compra em janeiro, fevereiro ali desse ano, né, de 94, eu renovei o meu contrato ali, estava super feliz. Aí vem o Paulista, eu faço 18 gols. Começa o Brasileiro. Eu cheguei a iniciar o Brasileiro. Primeiro jogo do Brasileiro foi Guarani e Cruzeiro. Iniciou bem, ganhando. 2-0. Eu fiz os 2 gols. Passe do Amorosinho. Aí eu começo ali a dupla com o Amoroso e o Luizão ainda não estava jogando esse jogo, estava no banco. Que foi quando eu fui embora para o Japão, 2 rodadas, 3 depois, e começa a dupla Amoroso e Luizão, que arrebentaram nesse Brasileiro que eu fui embora para o Japão. Mas foi assim, joguei um jogo, o segundo jogo do campeonato, aí no terceiro jogo, se eu não me engano, o presidente me chamou e falou, apareceu uma proposta aí do Japão. Se você quiser ir, eu vendo. É bom para o clube e é bom para você. E eu falei, então vou. Eu pensei na família, estava com o filho pequeno, eu falei, eu vou nessa aventura aí. E acabou que quando eu fui pro Japão, eles fizeram um contrato de 6 meses. Aí eu vou, jogo 6 meses no Japão, termina meu contrato. Quem vem aqui no Rio de Janeiro? Beto Zini. Vou te levar pro Guarani de novo. E eu fui pro Guarani de novo e fiquei mais uma temporada lá. Então eu já sabia que você teve proposta para voltar de outros times ali em 95. Aí na volta, sim, teve o Vasco, Palmeiras, isso. Que aí foram os clubes que se interessaram. Sim. E eu voltei pro Guarani, decidi voltar pro Guarani. Vi no bom podcast do Fernando e do Anselmo. Tem que estar estudando com os melhores.
E graças a vocês e ao It's a Go, que a gente traz esse conteúdo de qualidade no Jogo Onde, com grandes convidados. Você conhece o It's a Go? Você gosta de Premier League, La Liga? Você gosta de Champions? Você gosta de colunistas de qualidade? Né? Temos Mauro Betting, temos o Baran por lá escrevendo, e você também pode escrever o seu artigo e mandar para o It's a Go, beleza? A gente tem aqui o QR Code, beleza? Aqui? Será que é aqui? Vem com a gente. Mas eu queria saber só se tinha proposta ali, fazendo um Grande Paulista, tinha proposta para ir para outro time do Brasil, mas não tinha nem da Europa. Não. Ali naquele momento, se tivesse, né? Ela deve ter chegado no presidente e ele não me passou. A que ele me passou foi essa do Japão. É. Você quer falar a importância do Capita para você em todo esse processo, que eu acho importante reforçar? Pô, cara, eu costumo dizer assim, lógico que no futebol sempre tem as pessoas que gostam de você, que te dão, por exemplo, o Carlinhos, que me deu uma moral lá no Guarani, me deu uma oportunidade, apesar dele não ter dado aqui no Flamengo. Ou o presidente de ter confiado em mim, e outra, assim, na base, um treinador, muitas pessoas, mas o que eu falo assim, a pessoa que no futebol me ajudou de verdade, foi o Carlos Alberto Torres, porque foram nos momentos, assim, cruciais, difíceis da minha carreira, e ele estava ali do meu lado, e se de repente não fosse ele, podia a minha carreira ir para outro lado, porque meu pai tinha falecido, eu não tinha empresário, e assim, você com 21 anos, 22, tomar decisões na sua vida sozinho, de tudo é difícil. Você perdeu seu pai com quantos anos? Com 19, fazia pouco tempo. Então, assim, ele, como era primo do meu pai, a gente assim tinha uma ligação já anterior. Quando ele fica sabendo desse problema com o Renato, ele me procura e fala: o que aconteceu, não sei o quê, e aí já me abraçou ali, me acolheu e já foi lá no Flamengo comigo. Ele que viu, ele que teve as reuniões comigo para que eu fosse para o Guarani, para sair do Flamengo. Ele, depois, as reuniões com o Beto Zini, ele sempre presente me ajudando. Então, assim, foi fundamental na minha carreira mesmo, assim, que me ajudou foi o Carlos Alberto. Assim, eu tenho maior gratidão por isso. E ele sabe disso, a gente, quando vivo, a gente tinha muita relação de vida, de showball e da vida mesmo com o Alexandre, da família. Então foi fundamental ali esse apoio no momento difícil que ele me deu. O eterno Carlos Alberto Torres, que inclusive ajudou o Djamil a ficar no Guarani também. Eu conselho, querido, você aqui é o cara. Não, e quando o presidente foi na casa dele a reunião ali na Toleleiros, em Copacabana, o presidente do Guarani foi ali na reunião, ele me chama num quarto, que eu tava assim, pô, vou voltar pro Guarani, cheio de proposta de outros clubes, eu vou voltar pro Guarani. Lógico que no Guarani eu me sentia muita vontade ali no clube, o presidente, mas pensando em seleção brasileira e outras coisas, um clube como o Palmeiras estava querendo, o Vasco. Aí ele me puxa no quarto e fala assim, ó, quando um clube, uma pessoa te quer muito, é melhor ir para onde te quer muito, às vezes, do que ir para um que você vai ser mais um lá. Aqui o cara te quer. Eu fui, na mesma hora, tomei a decisão e voltei pro Guarani. Infelizmente, assim, felizmente você foi pro Guarani, tudo tá lindo. Mas por um torcedor, só de imaginar, eu criança, ter que assistir você no Vasco, em 95, ia ser uma coisa... O outro lá também queremos aqui também, não para falar dele na Roma, tá? O senhor Portaluppi já tinha tido essa cagada, ele já tinha machucado a gente, já, com a barriga. Se você joga no Vasco... Não, aí não tinha ainda não. Não tinha machucado ainda com a barriga, não. Foi depois que não, eu sei, depois ele fez isso. Se você sai também e volta pro Vasco... O Vasco estava se montando... Cara, ia vir Felipe, ia vir Pedrinho. Meu Deus do céu. Cara, você jogou no timaço do Palmeiras, beleza. Mas se você joga no Vasco, ia ser uma encrenca. Cara, mas foram porque as coisas não aconteceram. Deus é bom. Não aconteceram, porque assim, quando o doutor Eurico me ligou muito na Espanha, isso já na Espanha, foi 99, 2000, assim, eu pensei muito, relevei muito, mas ao final...
Além, assim, o primeiro que eu deixei claro que teria que ser com o presidente tinha que liberar. Mas eu abri a porta. Né? Ao final o presidente não liberou, mas eu pensei no final, achei que era melhor ficar. E acredito que eu tomei a decisão certa de ficar na Espanha, porque se eu tivesse saído foi o ano que a gente foi campeão, eu não seria campeão espanhol. E aí assim, eu ia ficar muito triste. Lá eu também, quando estava lá, também ficava triste. Muitas vezes, porque você sabe que meu grande ídolo em campo é o Sávio, né? Que é o da geração de 90. E Estava no Real você Madrid gostava de nessa dar época. porrada no Real Madrid, que era uma beleza, né? O lance da Lambreta eu via ao vivo. Pouca gente via futebol internacional na época, eu via. E o Sávio ainda salvou a gente uma vez lá, que eu perdi Ah, é? um pênalti no finalzinho do jogo, que a gente ia perder o jogo. Ia ser, talvez podia ser a minha única derrota com o Madrid em Corunha e não aconteceu. Beijo pro Anjo Louro, Sávio Botolini já veio aqui falar da época dele de Chipre. Não, Cara. beijão pro Sávio. Sávio é parceiro demais. Sabia que ele jogou no Chipre? E Champions, primeira Champions da história de um time do Chipre, ele tava lá? Não sabia. Jogou onde tem essa história. Interessante. Aqui, voltando ao Guarani ali, depois eu vou chegar numa... O Flamengo vai voltar mais uma vez, só mas no final. Vou segurar que eu... Também nunca falaram também. Sobre o Guarani, você saiu e o Guarani fez uma baita campanha no Campeonato Brasileiro. Isso. Eliminou o São Paulo. Você falou do São Paulo em 93, eliminou o São Paulo em 94. Luizão, que era aquele garoto campeão da Copinha, aquela geração da Copinha, subiu, time fortíssimo também, Amoroso, como você já tinha testemunhado, um pouquinho ali, já estava voando. Você continuou vendo os jogos do Guarani, você continuou sabendo, seu coração continuou aqui mesmo no Japão? Não, eu acompanhava, porque eu sabia que eu não tinha mais chance, mas eu tava disparado na bola de ouro, mas tava muito disparado, mas não ia ter, obviamente, a quantidade de jogos que eu já tinha saído, mas eu ficava acompanhando o Guarani, porque assim, cara... É aquelas oportunidades da vida, né? Que aparece de grana, um contrato para tu, de repente, dar um up, né, financeiramente na tua vida. Mas eu tava muito feliz ali no Guarani, pô. Eu lembro do início do campeonato. Eu fui um dos que... Aquele negócio dele, né, não é história. Falar que lancei, não. Mas eu falei com o Levi Coupe. Levi... Traz esse menino pra gente do aspirante, que era o Amoroso. Falei, sobe logo. Ele tá fazendo 50 gols lá no aspirante. Ele chegou a jogar Copinha, Amoroso? Acho que não, né? Não chegou. Amoroso jogava no Japão. Ele jogava no Japão. É. Ele, mesmo sendo da base do Guarani, ele foi pro Japão lá emprestado 1 ano. Aí jogou no Japão. Quando ele volta do Japão, ele começa a jogar no aspirante. E aí no aspirante, não tô brincando não, era tipo assim, 40 gols, 50 num ano. Sendo Amoroso dá pra acreditar. Fazia gol de... artilheiro de 3 campeonatos pelo mundo, né? E aí eu falei, aí o Levi subiu, e aí nós já jogamos o primeiro jogo do campeonato juntos, que o Levi, antes de começar o campeonato, caiu. Pertinho do campeonato ali, aquelas mudanças do Beto Cine normais. E aí colocou o Carlos Alberto Silva. E o Carlos Alberto Silva inicia com... eu e Amoroso na frente, assim, eu queria ficar lá e aí acompanhava, né, que foi realmente o pessoal fala muito, né, desse trio, não é mole não, é Djalmir, Amoroso e Luizão. Mas vocês não jogaram juntos esse praticamente. Esse trio jogou poucas vezes juntos, né, foi realmente, eu com o Luizão nós jogamos bastante e o Amoroso com o Luizão também, mas o trio mesmo, os 3 juntos, eu com o Amoroso, poucos jogos, que aí quando eu volto em 95, começamos jogando junto, e aí o Amoroso sofre a lesão no joelho, e aí ficou um tempão parado. E aí ficou eu e o Luizão jogando o campeonato junto. É que você falou de artilharia, né? De Brasileirão, alemão e italiano. Exatamente. Não são campeonatos fracos, não. Ainda mais nessa época do Brasileirão, que o sarrafo era bem mais embaixo, né? Tinha uma galera... Ficava mais tempo a galera aqui, né? Jogando aqui. A galera voltava. O próprio Romário, né? Voltou, melhor do mundo pra cá. Nesse ano de 95 que a gente vai chegar agora. Foi muito bem recebido, como é que já era a estrutura, Luizão já era uma realidade, né? Aquele garoto que você deu conselho para não ficar impedido, já estava fazendo golaço à torta direita. Na verdade, a volta foi bem complicada. Foi, rapaz, porque, assim, o time tinha feito muito sucesso, né? Foi muito bem, o time arrebentou. E aí, cara, o presidente vai e me contrata de volta, me faz eu chegar de carro de bombeiro pela cidade toda de Campinas, e aí, a galera falou,
Nós que fizemos. Eles ficaram pensando, nós fizemos um baita de um campeonato e aí parece que os louros foram para ele. Posso né? falar uma real do futebol que não é boa? Tem sempre lado bom e lado ruim, né? Tem muita inveja no futebol. Não, então, tem muita vaidade então, foi uma coisa tem muita assim. picuinha assim boba no futebol. A né? galera ficou meio assim, mas depois jogando, né? Você tem que mostrar dentro de campo que chega pra somar, pra ajudar. E aí voltei, fiquei mais uma temporada aí no Guarani, aí realmente aí deu. Quando veio o Palmeiras, eu falei, agora já deu, papai. Foram 2 anos maravilhosos, mas eu preciso também ir adiante na minha carreira, ir atrás dos meus sonhos, que era seleção brasileira, como chegar isso tudo. Mas você concorda comigo que tem muita inveja no futebol, tem muito disso no futebol, né? Tem, mas eu sempre, a gente fala sempre, a gente brinca, né? Mas jogadores, os ruins que dão trabalho, jogador bom não dá trabalho nenhum, a gente se dá bem, mas tem uns que são bravos. E tem uma frase muito boa sua, você falou no Storycast, todo jogador tem sua função. A gente não sabe direito qual é, mas todos somam ali no grupo e tem a sua função de ajudar. Porque quando todo mundo dá essa entrevista clichê, né? Nós ganhamos por causa do grupo. Cara, mas é muito difícil você ser campeão, né? De ser campeão, chegar ali no final, deu tudo certo. Se o grupo ali não tiver todo mundo imbuído com o mesmo objetivo, se tiver gente desviando, a coisa fica mais difícil. Se tiver gente ali, às vezes, criando um ambiente ruim, a coisa fica mais difícil de dar certo. Isso é impressionante. Mesmo se tiver gente que não se goste, tem que estar se respeitando, tem que estar no momento... E se tiver muita qualidade, os melhores, e não tiver essa harmonia de bom ambiente, de querer... não é nem o bom ambiente, é todos em busca do mesmo objetivo. Eu não gosto de você, mas eu vou trabalhar para chegar aqui. Eu também não gosto de você, mas vou trabalhar para chegar aqui. E nós vamos chegar todo mundo ali. E vamos se respeitar, porque se não se respeitar, ninguém vai chegar ali. E é assim que funciona os grupos vencedores, né? Lógico, no futebol vai ter exceção, né? Eu assim, passei por vários grupos na minha carreira. Vai ter exceção daquele grupo que também tem confusão para tudo que é lado, não se dão bem, mas eles estão no mesmo objetivo. E aí ganha. Total. E aí ganha. Mas se tem um ambiente que todo mundo se dá bem, é muito mais fácil da coisa fluir. E essa sua readaptação, esse seu momento bom com o futebol brasileiro, já voltou de cara? O Paulista você já estava... Ou você teve dificuldade para voltar? Porque o ritmo do futebol japonês... Não, mas não era, tive, não. Era outro. Não tive não, porque eu era jovem e que tava voando, na verdade estava voando. O ritmo, eu jogava no meu ritmo. Assim, não é aquela coisa que foram 6 meses também, então assim, adaptação rápida. Mas assim, quando as coisas não vão bem dentro de campo, eu tive momentos difíceis no Guarani, principalmente no Brasileiro, no início do Brasileiro, que eu fui expulso algumas vezes, esse último ano, né, no 95, e fui expulso, o time não ia bem. Aí no segundo turno, o time começou a jogar bem, evoluir, aí eu e o Luizão começamos a entrosar, fazendo gol. E aí em novembro, acho que foi novembro não, outubro por aí, outubro ou novembro, né, veio a proposta do Palmeiras e... Não, mas vocês já tinham classificado, vocês classificaram para a segunda fase do Brasileirão de 95, vocês conseguiram passar, mas ali não foram à frente porque a segunda fase, que eu digo, eram 3 fases, se não me engano, tá? Aí depois foi Santos, Botafogo, mas vocês chegaram a fazer uma boa campanha, vocês ficaram ainda mais na parte entre os 10 ali, vocês ficaram em 95. Cara, não. Não? Não. Tô confundindo tudo? Tá confundindo. Sabe por que você tá confundindo? Por quê? Porque a gente estava bem no campeonato. E quando a gente foi contratado, nós não jogamos mais. Não deixaram mais de jogar. Não, sim, mas até lá vocês estavam bem, certo? Estavam bem. Sim. Aí depois, eu acho que o time começou a perder. O Guarani esse ano acho que ficou lá perto até da zona de rebaixamento. Porque o time começou a perder. Porque, saiu eu e o Luizão. Vamos conferir isso agora. No meio do campeonato. Vamos tirar essa dúvida. Não, agora. eu lembro porque eu fiquei 2 meses de férias, que nem no Palmeiras eu tava. Eu só ficava. O Palmeiras me liberou pra ir pra casa e eu ficava só vendo futebol. O presidente prometeu que ia te vender pra Europa só e acabou te vendendo pra Parmalat, né? Exatamente. Então dá meio que no mesmo, né?
Ó, Brasileirão 95. Vê a posição do Guarani. Vamos ver a posição do Guarani aqui, no final. Eu vi isso hoje. Ó. Fase final. Fase final só tinham Acho que nem 4 times. Santos, Botafogo, Cruzeiro e Fluminense. Foi a semifinal. O Botafogo passou pelo Cruzeiro. O Fluminense, aquela virada histórica, tomou do Santos, o Guarani do Giovani. não esteve entre os 8. Primeira fase. E nem tinha isso direito. Era outro regulamento totalmente louco. Ó, o Guarani terminou... Primeira fase, 2 grupos, chave A e chave B. Pra que isso, meu Deus do céu? Segunda etapa. Cara, é muita coisa. Não dá, cara, que loucura. Ah, não, Guarani, segunda etapa, ó. Chave A. O mal pra cacete mesmo. 10º lugar. Aí. Eu olhei 10º, achei que era 10º geral, mas é 10º da chave. É. Quantos tinham? Só tinha 12 na chave. É, tô te falando. Vitória e Paysandu ficaram atrás. Ó. E quando o Palmeiras nos contrata, nós estávamos... Vê que o Palmeiras tá nesse grupo. Nós estávamos na frente do Palmeiras. Ó. E mesmo assim, detalhe, mesmo assim, vamos ver a classificação geral. Aqui tem. Mesmo assim, quase tomou no final também. 19º no geral. Eu falei que quase foi pro rebaixamento. Caraca, só caíram 2 no ano. Inventaram uma lenda depois que o Flamengo tinha caído em 95. Fake news, uma loucura, com aspa falsa. Não aconteceu, só caíram 2. Em 95 foram Paysandu e o União São João de Araras. Mas o Guarani ficou em 19º, relativamente perto. E o Flamengo também ficou muito mal, 21º, 24 pontos apenas, o Guarani 25. E quando... Isso que eu tô falando, quando o Palmeiras nos contrata, nós estávamos na frente do Palmeiras. E o Palmeiras classifica, consegue ainda classificar, e a gente foi caindo, e quase foi aí, com a segunda divisão, viu? Eu tenho que falar aprofundar na sua relação de amizade com o Luizão. E depois vocês seguiram pro Palmeiras. Vocês já se davam muito bem no Guarani ou começaram a se dar melhor no Palmeiras? Fala a verdade! Não, assim, na verdade, quando eu chego no Guarani, eu chego em 93. Luizão não está no Guarani. Ele estava emprestado, já era do Guarani, óbvio que ele é da base, estava emprestado no Paraná Clube. Aí jogou o Paranaense, foi campeão, voltou para jogar esse brasileiro de 94, segundo semestre, isso aí. Volta em 94, não, para jogar já o Paulista, né? Já volta no Paulista no início do ano. Ah, beleza. Ele já volta no Paulista. Mas é banco. Ele Joga, não joga. E aí, num jogo contra, se eu não me engano, esse jogo foi contra a Lazio. Que o amistoso que a Lazio estava fazendo linha de impedimento. Foi esse jogo que eu falei que eu dei a dura nele. Ele estava impedido, eu falando que ele estava impedido. E aí nós discutimos, ele veio, quase que nós brigamos e tal. Ficou aquele clima ruim e eu dei uma entrevista depois do jogo, né? Que a imprensa viu que ele veio assim pra cima de mim. E eu falei, pô, não, normal, jogador jovem, ele ter essa atitude que eu reclamei dele, normal, assim, eu botei um pano quente, ele deve ter chegado a ele, não sei se chegou a ele essa entrevista, ou ele ouviu. E ele, assim, ali teve aquele clima quente, mas logo em seguida, assim, perto, tinha o aniversário dele, de 18 anos, se eu não me engano, era 18 anos, o aniversário dele. E aí ele me convidou pro aniversário dele. E a partir desse dia do aniversário dele, a nossa amizade foi para sempre até hoje, vai ser para sempre, é eterna. Porque ele me convida e fui eu, minha mãe, minha família, na época minha esposa, minha avó, né, minha falecida avó. E aí passamos uma tarde maravilhosa. Ah, ele é muito família também, o pai dele é uma figura. E aí, a partir daí, que a nossa relação e as nossas vidas, né, elas foram coincidindo, porque aí começamos a amizade, começamos a jogar juntos, né, porque o primeiro parceiro meu lá foi o Clóvis, aí depois, na passagem 95, foi o Luizão. Aí, final do ano, somos vendidos juntos para o Palmeiras, e aí a gente faz aquela campanha maravilhosa lá no Palmeiras. Termina esse período no Palmeiras, somos vendidos juntos para o La Coruña. E aí jogamos juntos lá no La Coruña 6 meses, e aí ele decidiu voltar para o Brasil, voltar para o Vasco. A gente só se afastou da distância, mas a nossa amizade é até hoje
Perdure. Sou padrinho do filho dele, do Roquinho, meu afilhado maravilhoso. Mandar um beijo pro Roquinho. Ele é a cara do Luizão. Ele é a cara do Luizão. Meu Deus do céu, a cara do Luizão. Então é assim, é maneiro, muito legal assim quando você tem um parceiro, né? Que ele foi um parceiro de campo, né? Sim. 9 ou 10, a gente tem essa parceria e eu acho que a da vida é até maior do que no campo. Aí vamos chegar a outra parte que eu queria chegar. Vamos chegando ao fim desse jogo hoje, tá sendo muito legal aqui com o Djalminha. O showball voltou, né? Fique atento aí, em breve novidades. E temos que falar da expectativa que houve. Você voltou pro Guarani, mas você não voltou pro Flamengo. Vou falar rapidamente, tá? Só um adendo, Sim. tá? Você foi a um jogo, Flamengo e Vasco, 2005. Não sei se você vai lembrar disso, mas você foi na arquibancada. O Flamengo empatou em 2-2. Felipe Gabriel vomitou, mas fez os gols. Felipe Gabriel meia. E ali havia uma expectativa muito grande de você voltar. E eu torci muito pra você voltar. Queria muito ver você jogando no Flamengo, que eu não tive a oportunidade de ver direito, era muito criança. E você sabiamente decidiu parar de jogar futebol. Você já contou essa história várias vezes e tal, quando você se tocou disso e tal. Foi nem aí no Brasil, né? Teve proposta? Não teve proposta nenhuma. Teve história. Inventaram uma história de proposta, mas não teve proposta nenhuma. Assim, cara, quando se tem uma proposta, você poderia até pensar, né? Mas não teve. E eu tava também muito decidido, cara, porque assim, eu não parei de jogar porque não tinha clube para eu jogar. Então, assim, Verdade. você tem que estar muito decidido para você. Aliás, eu tinha contrato. Eu tinha contrato. Eu abandonei até o meu contrato, nem os 6 meses que eu tinha de contrato, eu cumpri, podia cumprir, receber mais 6 meses e parar. Nem isso eu fiz. Eu quis parar porque realmente, naquele momento, eu estava saturado mesmo de futebol, não tinha mais o tesão, né, do treinamento, do dia a dia, de fazer isso. Porque, assim, eu sempre falo, futebol é maravilhoso, que a gente ganha dinheiro, nosso trabalha com o que você gosta de fazer, ganhar dinheiro com o que você gosta de fazer, tudo maravilhoso, mas se não tiver amor para fazer aquilo, se não tiver fazendo aquilo com vontade mesmo, não só pela profissão, eu, pelo menos, para mim não funciona e parei logo quando eu vi que não tinha mais esse tesão, essa vontade de jogar futebol. Concentração, dia a dia, né? Tudo cobrança. E o teu rendimento, né? Também, né? Tem esse lado também, que você começa a não ser o que você... Sim, tem gente que entende bem isso, né? Sim. O seu rendimento já não é mais o mesmo, você consegue jogar, você consegue se adaptar a isso, mas para quem se cobra muito e que é muito acostumado ao protagonismo e tá realizando coisas e depois você vê que você não é capaz, você fala assim, melhor eu ficar de fora disso, porque eu não vou conseguir mais fazer o que eu conseguia. E aí, decidi isso. Vou ter que fazer uma pergunta que é muito importante pra gente finalizar, que todo bugrino só pensa nisso. É um saco isso, né? Porque fica nessa, a gente é gigante, a gente é maravilhoso. Falando de Júnior Coimbra, tá? A gente é maravilhoso, é o maior time do mundo, é isso. E toda hora tá falando da Ponte Preta. Que a Ponte Preta que não ganha nenhum título, que a Ponte Preta é isso, que a Ponte Preta é aquilo. Toda hora eu só falo do Bugre. E, inclusive, antes que tu me pergunte, ela diz, vamos contratar, hein? Pô, não vamos cair não, pelo amor de Deus. Estamos lá embaixo, o último. Não dá, vamos cair não, pelo amor de Deus. Certíssimo. Derby, você tem memória do derby? Como é que é o derby? O derby é uma maravilha, mas eu só tenho uma bronca do derby. Eu nunca perdi um derby, eu podia contar assim, nunca perdi. Mas também nunca ganhei. Só empatei. Todos os derbys que eu joguei foram empate, fiz gol nos derbys, mas não ganhei nem perdi. Mas realmente ali, cara, olha, eu não joguei Grenal, né, que falam muito, nem Atlético Cruzeiro, que falam muito desses clássicos, né, regionais ali, mas Guarani, Ponte, vou te falar. É brabo isso aí, a cidade realmente para. Na minha época, o Bertuzini, na primeira etapa lá, ele queria fazer, porque naquela época, o que era? Eles enceravam o vestiário, deixava tudo escorregando e jogava milho, mas um monte de coisa se fazia no vestiário. E aí o presidente, já sabendo disso, ele falou, vamos aquecer no Brinco de Ouro, eles vão pensar que a gente não vai, a gente pega um helicóptero
vai e entra em campo de helicóptero. Ele estava programando fazer isso, para não pegar aquele É um show do Guns N' Roses ou é um... Todo jogo acontecesse. E também vice-versa, tá? Quando eles iam jogar lá no Brinco, também faziam as coisas no vestiário, fazia aquelas coisas todas. Então, realmente, era uma rivalidade terrível, mas eu não fui ovacionado pelo torcedor, mas também não fui criticado, porque todos os derbys Você vê como é forte, né? Eu pensei que você ia falar... Porque agora, nessa coisa mais de resenha, a gente tá mais solto, né? Então, eu pensei que você ia falar uma resposta do tipo assim, não, mas mesmo a Ponte não sendo... Guarani montando grandes times, não sendo um grande momento da Ponte naquela época a gente dava trabalho mesmo. Dava. Naquela época... Não, assim, dava trabalho. Pode falar a verdade? Eles deram muita sorte. Que isso, cara? Porque, não, a maioria dos jogos, assim, eu acho que eu joguei 2 ou 3 derbys. 2 eu te garanto que tava 2-0 pra gente. No Brinco, o primeiro que jogamos foi lá. Amoroso fez 1-0, aí eu acho que eu fiz 2-0. Eles foram lá e empataram. O outro no Brinco, nós fizemos 2-0, esse no Brinco eu lembro. Eu fui expulso. Eu acho que eu fui expulso. Aí eles empataram também o jogo. Não, você acha? Você tem certeza que você foi expulso? Não, foi. Certeza. E empatou também. E o outro acho que foi 1-1, 0-0. Não sei, eu joguei, não ganhei. E todos eles deram sorte. E era pra vocês ganharem, time era atropelando. Mesmo, né? Hoje a Ponte tá na frente do Guarani. Mas naquela época, até porque naquela época a Ponte, acho que no Paulista estava até na segunda, acho que por isso que no Brasileiro. Sim. E por isso que nós não jogamos tantos jogos. No Paulista estava na primeira, mas no Brasileiro na segunda. Isso aí, não jogou. Não lembro da Ponte nessa época, na primeira divisão, não. Só depois veio o Luiz Fabiano, veio uma galera lá. Exatamente. Galera boa. Djalma, muito obrigado! Isso, pô, que coisa boa. Cara, isso é bom demais, cara. Prazer foi meu falar do Guarani, então, maravilha. Pô, bom demais. Eu tentei fazer contato com o Júnior Coimbra, estava viajando em família. Mandei mensagem, manda uma pergunta, manda um negócio aí, tá enrolado, voltando de viagem. Tentei colocá-lo junto com a gente, porque é o cara que eu conheço que mais sabe de Guarani na humanidade. Ficou muito lá em casa. Tu sabe disso? Não. Você tem um pouquinho de tempo pra contar isso? Pô, ficou muito lá em casa. Na época ele foi jogar lá no Guarani. Sim, isso eu sei. Aí ele ia lá pra casa, ficava lá. Direto, sério. Você chegou, ele era base, né? Quem? O Júnior era base. Júnior na base. Mas vocês chegaram a treinar juntos? Não. Ele era base mesmo. Eu acho que o Júnior tinha 16, 17 anos. Por aí, 16 anos. Ele foi lá e... Ele morava no hotel, mas direto ia lá em casa. Se comportava? Porque ele tava rebelde, né? Você viu a foto? Você lembra da foto da matéria dele de revista? Ele abria a geladeira... Fazendo sinal feio e reclamava que não era igual a dele. Não é possível. Sério? Cara, o Djalminha... Patrão, o Djalma é um moralizador. Primeiro ele moralizou o Thiago na pelada lá do campo de vocês. Mas ele era pequeno, Que figura, cara. Bom demais. Mas era não, né? Mas Júnior, cara, Guarani ferreio mesmo. Pô, ele foi lá pra tentar ainda ser jogador pelo clube que ele torce. E entrou em campo com o pai. E o Guarani tomou uma surra do Flamengo. Ele entrou em campo com o pai homenageado. E já era Guarani na época. Exatamente. Explica aí, eu não sei explicar. Ele já me contou a história 80 vezes. Eu não sei explicar. Mas eu entendo perfeitamente. Eu tô vacinado. Eu tenho um filho vascaíno. Eita. Um filho gremista. Gremista? Grêmio, mas só Grêmio, não tem outro time não. A minha filha é Flamengo e o menor agora também Flamengo. Por enquanto, né? Não. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Então tá ótimo, garantiu. Galera, obrigado, Djalminha. Obrigado a vocês. Que papo, que resenha boa sobre o Bugre. Aqui a gente fala de temas diferentes e de clubes também que nem sempre estão na mídia aí. Então, obrigado, Djalminha, por ceder o seu tempo pra gente. Obrigado a você por acompanhar. Um abraço pra galera de Campinas. Valeu!